Boa tarde. Hoje é terça-feira, 6 de abril, e este é o Senado Notícias. A comissão temporária destinada a acompanhar as ações de combate à pandemia da Covid-19 ouviu hoje o secretário especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações sobre as ações publicitárias do governo federal quanto ao enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus. Segundo Flávio Rocha, desde o primeiro momento da pandemia, não faltaram campanhas publicitárias na TV, no rádio, na internet e em outros meios, alertando a população quanto aos cuidados de prevenção para se evitar a Covid-19. E se depender do governo, o esforço de utilidade pública deve continuar. O setor de comunicação do governo está pronto para continuar fazendo o seu papel de orientar a sociedade à luz das recomendações que são emanadas principalmente do Ministério da Saúde e dos entes como um todo. Mas se é assim, por que então? Com base nos dados do Portal de Transparência, verifica-se que no orçamento de 2021 foi reservado o valor de 242 milhões para a referida ação de publicidade de utilidade pública. No entanto, até a presente data, nada foi empenhado no programa de gestão e manutenção do Ministério da Saúde. Diante disso, pergunta-se, com o agravamento da pandemia que iniciou no início deste ano, seria de se esperar que houvesse a aceleração de ações de comunicação para informar a população. Por que isso não vem ocorrendo? Qual é o planejamento dessa ação orçamentária para o corrente exercício? Quando as ações de publicidade começarão a ser efetivadas? E mais questionamentos vieram. Especialistas afirmam que a campanha não possui conteúdo educativo, mas apenas autopromoção do governo federal, o que seria, em tese, um desvio de sua finalidade. Tratamento precoce, que sugere aos cidadãos começar rapidamente o tratamento em caso de acometimento por Covid-19, em vez de orientar sobre isolamento social para evitar a disseminação da doença. Já estava se estimulando o povo brasileiro para uma esperança, para o otimismo, para que o povo brasileiro não caísse na depressão e não caísse na falta de vontade de seguir em frente. Então, esse foi o momento da campanha, essas duas perguntas aqui, eu considero aqui na minha análise que se enquadram nesse momento. E a Comissão de Assuntos Econômicos discutiu em audiência pública a possível existência de cartel nos combustíveis e possíveis soluções para as constantes altas nos preços de gasolina, álcool, diesel e gás, tanto de cozinha como natural. O presidente do CAD, Alexandre Barreto, defendeu a venda direta de etanol para os postos, sem intermediários, como prevê um projeto do senador Otto Alencar, já aprovado no Senado e que está na Câmara. Durante a reunião, o senador comentou a proposta. Tinha como princípio cancelar uma resolução da Agência Nacional de Petróleo que determinava a venda de combustíveis por distribuidoras. Era um apelo muito grande dos produtores das usinas de etanol aqui no Nordeste e no Brasil. Eu conversei, recebi vários no meu gabinete, e eles lutavam por isso há muito tempo. Então, aprovamos no Senado. Essa resolução foi para a Câmara dos Deputados, ainda em 2018. Lá não foi apreciado. Agora, me parece que o presidente Arthur Lira vai colocar em votação, que deveria ser feito até antes, até porque o parlamento existe para isso. A maioria aprovar ou não aprovar um projeto de resolução dessa natureza. Dois projetos que podem ser votados hoje pelos senadores tratam de imposto de renda, e um deles prorroga o prazo de entrega da declaração por causa dos empecilhos gerados pela pandemia de coronavírus. Outros dois projetos são relativos à saúde mental em época de isolamento social. A data final para a entrega da declaração do imposto de renda de pessoa física neste ano pode passar de 30 de abril para 31 de julho.
Esse adiamento de 3 meses deve ser votado nesta terça-feira no plenário do Senado, num projeto relatado pelo senador Plínio Valério. Eu pedi que o Ministério da Economia me mandasse um arrazoado da proposta que eu coloquei à mesa. E eles fazem algumas observações. Por exemplo, eles dizem que o recolhimento, que o prazo para pagamento da primeira parcela, ou cota única, né, bem como a segunda e terceira daqueles que têm imposto a pagar, que venceriam em abril, maio e junho, será prorrogado para julho, agosto e setembro. Isso retirará do fluxo de arrecadação, nesse período, um valor estimado em 13,2 bilhões de reais. É uma alegação deles. A outra é de que, como esse pessoal começaria a recolher em julho, iria acabar só em janeiro e fevereiro, essas 2 últimas parcelas. Eu espero chegar a um termo bom, que seja bom para o contribuinte e que não seja ruim para a nação. Outra proposta na pauta do dia também está relacionada ao imposto de renda. Para trabalhadores da área de saúde que recebam até 10 salários mínimos e para contribuintes que tenham perdido o emprego em 2020 e permaneçam desempregados até o último dia de entrega da declaração. A restituição do imposto de renda se trata de um valor devolvido pela Receita Federal ao contribuinte, nos casos que existem contribuições em excesso ao longo do ano. Quanto antes for feita a declaração do imposto de renda, mais rápida a restituição. Só que para os guerreiros, trabalhadores da saúde, que doam suas vidas para salvar as nossas vidas, eles precisam de prioridades, reconhecimento e recompensa pelo trabalho incansável. Já os trabalhadores que perderam seus empregos, eles estão passando necessidade. A nossa intenção, na relatoria deste projeto de lei do companheiro Jacques Wagner, é garantir a renda e os direitos dessas pessoas. Os senadores devem votar também a determinação de o SUS manter um programa para reduzir sofrimento emocional gerado pelo isolamento social, com o consequente afastamento da família, de amigos e de psicólogos e psiquiatras para quem vinha fazendo esse acompanhamento. A atenção às pessoas com abalo emocional deve ser intensificada nesse momento pelo sistema de saúde pública, através de políticas de resposta aos efeitos negativos à saúde mental. Por essa razão, propus através do projeto de lei 2083-2020 que o Sistema Único de Saúde adote um programa específico para o acolhimento de pessoas que estão em sofrimento emocional em decorrência desse isolamento. Isso recebeu muito apoio, muitos senadores manifestaram preocupação com isso, casos específicos de pessoas que conhecem e que estão sofrendo os efeitos do isolamento social. Saúde mental também é o objetivo de um projeto voltado especificamente para profissionais de segurança pública e defesa pessoal. O objetivo do texto do senador Alessandro Vieira, relatado por Jorge Cajuru, é prevenir o suicídio entre esses trabalhadores, com a criação do Programa de Atenção Psicossocial e de Saúde do Trabalho dos Policiais, chamado Provida. E a Comissão de Infraestrutura se reuniu para debater a concessão do aeroporto de Navegantes, que fica em Santa Catarina, para a iniciativa privada. A discussão foi solicitada pelo senador Esperidião Amin. O edital de concessão do aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina, teve a impugnação pedida pelo governo do estado. O executivo alegou inconsistências no leilão, como a não previsão da construção de uma nova pista de pouso e decolagem no aeroporto. Ao ignorar o plano diretor do aeroporto e desobrigar o concessionário de construir uma nova pista em Navegantes, a União está espantando investidores do estado de Santa Catarina. Persistindo com essa estagnação de investimento, a competitividade do estado será deixada para trás, trazendo um grande travamento no crescimento econômico regional do estado de Santa Catarina. A abertura de uma pista maior em Navegantes é um projeto antigo, com mais de 20 anos, e o governo federal já indenizou mais de 70% dos terrenos necessários para a ampliação do projeto. O edital é parte da 6ª rodada de concessões aeroportuárias do Bloco Sul para ampliação, manutenção e exploração de 9 aeroportos com investimentos de quase 3 bilhões de reais em 30 anos.
O senador Esperidião Amin disse que, a partir de uma consulta pública realizada no ano passado, foram feitas algumas alterações para reduzir a perspectiva de investimentos no aeroporto de Navegantes, ao mesmo tempo em que ampliava o aeroporto de Curitiba. Em que o mesmo operador, a um só tempo, administra diversos aeroportos concorrentes entre si e que a mesma modelagem da concessão apenas obriga a realizar o investimento de um desses aeroportos, inovando em relação ao lançado inicialmente, é absolutamente certo que apenas uma dessas estruturas será privilegiada com os investimentos. No caso, Curitiba, em detrimento da outra, Navegantes. É muito mais fácil ele fazer uma transação lá, um investimento, um aporte em Curitiba ou em outra região e não fazer na nossa Navegantes. Então a preocupação é uma só, é defesa de Santa Catarina, em defesa da nossa economia. Representantes da Agência Nacional de Aviação Civil negaram que o aeroporto de Navegantes vai ser prejudicado economicamente e disseram que o empreendimento deve receber investimentos de 600 milhões de reais. E é isso que nós temos visto acontecer com todas as nossas concessões aeroportuárias. Já temos 22 aeroportos concedidos no Brasil, teremos agora 44 aeroportos, a partir da 6ª rodada de concessão. Estamos fazendo mais 22 e logo no ano que vem faremos mais 16 aeroportos na nossa 7ª rodada. Existe uma previsão grande de investimentos em Navegantes pelo contrato e estimada nos estudos de viabilidade da ordem de 600 milhões de reais. É uma quantidade de investimentos muito grande, porque a região tem muito potencial de desenvolvimento econômico, não só de carga, mas todo mundo sabe, a parte turística lá em Navegantes. Ministros do Tribunal de Contas da União também comentaram o processo. O nosso papel nesse processo é de discutir as concessões públicas baseado numa instrução normativa 81, lá de 2018, sobre a desestatização, O TCU deve se ater a esses aspectos que são importantes e, no caso dos aeroportos, essa definição é feita pela Secretaria de Aviação Civil. A importância das agências reguladoras, no caso a ANAC, é ter uma boa estrutura de governança que dê capaz de fiscalizar essas concessionárias, a exigir essas realizações dos investimentos. Você, com certeza, já ouviu falar em funcionário fantasma, mas, por incrível que pareça, essa prática não é criminalizada. Um projeto em análise no Senado pretende mudar a situação. Você já imaginou ser contratado para trabalhar no gabinete, numa repartição pública, numa empresa pública, receber todos os meses e nunca ter aparecido nesse local? Receber sem dar um prego na barra de sabão, sem produzir nada. Talvez você nem saiba, mas talvez você seja um fantasma. Talvez esteja usando seu nome. Mas a maioria desses fantasmas sabe o que estão fazendo, principalmente os que contratam. A prática agora pode virar crime. O senador Stevenson apresentou um projeto de lei para punir aqueles que são remunerados pela administração pública sem trabalhar. E também quem os contrata. Então, nosso projeto de lei tem essa previsão de 2 anos a 12 anos para essas pessoas que cometem essa prática de se apropriar de dinheiro público sem trabalhar, os funcionários fantasmas, e se estende também a quem os contrata. Atualmente, o Código Penal não criminaliza o funcionário fantasma ou quem o contrata. O que existe hoje em dia é o crime de peculato, quando um servidor desvia ou subtrai dinheiro público. Mas já há um entendimento jurídico de que esta tipificação não funciona para punir toda a prática do funcionário fantasma. A pessoa que é nomeada para um cargo público, porém, na prática, não exerce as suas funções, ou seja, é um funcionário fantasma, e ao final do mês faz uso dessa remuneração, na prática, atualmente, não é punida na via criminal. Essa conduta não constitui um crime. Esse é, sem dúvidas, o entendimento da jurisprudência. Isso porque, no Brasil, temos como princípio basilar de toda a nossa jurisdição o princípio da legalidade. O que diz o princípio da legalidade?
que um fato não poderá ser considerado um crime sem que antes ele esteja previsto de forma literal e formal em lei. Bom, nesse caso, portanto, atualmente, tais pessoas só podem ser punidas na via administrativa, por meio de um processo administrativo disciplinar e por meio, no máximo, de uma ação de improbidade. A medida é vista com bons olhos, inclusive pelo Sindicato dos Servidores do Legislativo. O Sindleges, além de defender de forma permanente os direitos, garantias e prerrogativas dos servidores, é um defensor intransigente dos princípios constitucionais que regem a administração pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. A pandemia deixou mais do que clara a importância do serviço público, de um serviço público íntegro, profissional e eficiente para solucionar um conjunto de mazelas significativas que assolam a sociedade brasileira. Cientistas e indústria farmacêutica entregaram em tempo recorde vacinas contra a Covid-19 e continuam em desenvolvimento novos medicamentos que prometem eliminar o coronavírus. Com um aporte inédito de recursos financeiros, em menos de um ano, indústria farmacêutica e pesquisadores ofereceram ao mundo imunizantes capazes de prevenir os efeitos mais severos da Covid-19. Mas só agora surgem os primeiros medicamentos de eficácia cientificamente comprovada na eliminação do coronavírus dentro do corpo humano. Cada vírus, como eles são diferentes uns dos outros, o tratamento envolve diferentes drogas. Então, tem que se primeiro estudar como é o vírus, qual o genoma dele, quais as proteínas que o vírus tem. A partir do estudo do vírus, você começa agora a procurar drogas que possam atrapalhar o funcionamento do vírus. Em 30 de março, a Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial de 2 medicamentos já aprovados nos Estados Unidos. Combinadas, a bamlanivimab e a etesivimab foram capazes de evitar casos graves da infecção por coronavírus em adultos e crianças. O remédio não é recomendado para quem já precisa de assistência ventilatória. A terapia dos anticorpos monoclonais já vem sendo usada com sucesso em alguns tipos de câncer e consiste em enganar o vírus introduzindo uma proteína produzida em laboratório. Ele simplesmente atrapalha a cópia do genoma do vírus. Então você desenha uma substância química parecida com a substância que o vírus precisa, só que ela é diferente. Na hora que foi introduzida no genoma, o genoma para de se reproduzir. Nos Estados Unidos, o coquetel com anticorpos dos medicamentos se mostrou seguro e eficaz em 3 fases de estudos, com mais de 4.000 participantes. Até o fim de abril, a Anvisa deverá dizer se aprova ou não a nova terapia. Outros medicamentos, como o soro anti-Covid-19 produzido pelo Instituto Butantan a partir do plasma de cavalos, também se encontram em análise na agência brasileira. Os cientistas alertam para a necessidade de manter os recursos financeiros para a ciência e tecnologia. O financiamento de pesquisas no Brasil diminuiu muito nos últimos anos. É um país, para ser soberano, ele precisa ser autossuficiente em medicamentos, em vacinas, então o investimento é primordial. Depois de alcançarem quase 14 bilhões de reais no ano 2015, as verbas caíram para 5 bilhões em 2020. No fim do ano passado, um projeto do senador Isalci Lucas virou lei, que proíbe o contingenciamento dos recursos para esse setor. Há muitos anos que o governo vem contingenciando os recursos da ciência, tecnologia e inovação. Por isso, a falta de vacina, a falta de infraestrutura, de insumos, porque o Brasil deixou de investir realmente na ciência, na pesquisa, na tecnologia. Agora, com o projeto aprovado, o governo fica proibido de desviar os recursos da ciência e tecnologia para outras áreas. Nós temos excelentes pesquisadores e temos estrutura para isso. Precisamos agora reequipar, manter esses laboratórios e incentivar os pesquisadores. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.